Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos acompanhar os capítulos 113, 114 e 115. Espero que aproveite, não se esqueçam de deixar seu like e comentar, deixando dicas e sugestões aqui embaixo na área de comentários. Agora sim, bora pro vídeo. No final do capítulo anterior, uma descoberta mudou completamente o rumo da jornada. Entre os aventureiros que haviam cruzado o caminho de nosso protagonista, havia um homem com um nome, digamos, proibido, um Hans. Assim que o nome ecoou, o sangue dele ferveu. Misha também sentiu o mesmo arrepio percorrer por sua espinha. Eles sabiam, aquilo não era um bom sinal. Hans não era apenas um nome, era um presságio, a lembrança de tudo o que representava de ruim passava na cabeça de nosso protagonista. Raiva, traição e uma promessa que ele jamais iria esquecer. Sua jornada a partir dali seria diferente. Faziam 21 dias desde que ele havia entrado no labirinto, e 4 desses dias que haviam chegado no 5º andar. Tirando o fato de Einar finalmente ter alcançado o 4º nível, tudo estava estranhamente calmo. Mas que merda, resmungava Bjorn. Ele não conseguia acreditar nesse papo de zica. Mas, depois de cruzar com aquele desgraçado, que não deve ser nomeado, parecia que tudo estava desandando de vez. Enquanto o grupo descansava, Bjorn rabiscava algo num papel, quase rasgando. A maga observava de longe, até que se aproximou dizendo: "Calma, Bjorn, calma, vai acabar quebrando a caneta." "Mas, hein, não acha que isso é meio desnecessário?" Bjorn levantava o olhar, confuso. "Hein? Você tá falando do mapa?" "Sim," respondia ela suspirando. "Duvido que a gente consiga voltar com isso daí." Bjorn deu um leve sorriso, guardando o mapa cuidadosamente em sua bolsa e resmungando: "Tenho certeza que eu vou melhorar com o tempo." Raven balançava a cabeça. "Não tenho nenhum problema quanto a isso, mas você não acha que é um trabalho desnecessário?" Bjorn tentou explicar, enquanto o Homem-Urso o observava curioso. Afinal, ninguém esperava ver um bárbaro fazendo um mapa com tanto detalhe. Mas dentro da mente de Bjorn havia uma lógica. Ele estava se aprimorando e, no fundo, sabia que agindo como um líder dentro do labirinto, mais fácil seria levar o grupo aonde ele quisesse e até alcançar itens ocultos que só ele sabia onde estava, obviamente sem levantar suspeitas. O tempo rapidamente passou. Bjorn chamou a todos: "Pessoal, desculpa a demora, vamos indo." O Homem-Urso questionava: "Vamos só seguir o caminho dessa vez?" Não era como se eles tivessem uma outra escolha. Os melhores locais de caça naquele andar já estavam dominados pelos grandes clãs, e as rotas seguras lotadas de monstros. Raven suspirava frustrada: "Nossa, é sufocante. Não é como se pudéssemos competir com esses outros clãs." Misha também completava: "É triste, chegamos até o 5º andar pra nada. Não podemos caçar, mas não pelos monstros, mas por causa das pessoas." As palavras dela ficavam ecoando na mente de Bjorn. Ele sentia algo diferente, aquela sensação incômoda. O labirinto naquele momento era muito mais controlado do que no jogo, como ele lembrava antes. Durante dias, tentaram encontrar um bom lugar para farmar, e foram barrados em todos. Os clãs exigiam taxas absurdas para permitir que caçassem naquelas zonas, e mesmo pagando, só podiam enfrentar alguns tipos de monstros. As regras eram claras: nada de pegar pedra de mana ou simplesmente qualquer essência. Era sufocante, a vigilância era muito grande, mas no fundo de sua mente, Bjorn mantinha aquele pensamento: eles podem tentar o quanto quiserem, ele ainda iria escalar até o topo. Afinal, ele sabia várias formas de ficar mais forte. Depois de horas caminhando, gritando e enfrentando inimigos pelo caminho, o grupo já demonstrava sinais de cansaço. O ar denso do 5º andar parecia mais pesado a cada passo que dava. A maga então fez uma reflexão: as pessoas acham que os monstros são os únicos desafios no labirinto, mas se perguntar para aventureiros experientes, vai ouvir respostas totalmente diferentes. Ela continuava com um olhar distante: a falta de luz, o fato de não poder dormir, o corpo sempre molhado de suor e coberto de poeira. Esses detalhes parecem pequenos nos andares inferiores, mas se tornam infernais quanto mais você afunda no labirinto. As palavras dela ecoaram por um tempo, enquanto o grupo avançava. Na tarde do 22º dia, depois de abaterem 8 cães infernais, decidiram finalmente descansar. Bjorn, enquanto contava as previsões, foi interrompido por Misha e Einar, que pareciam conspirar juntas. Elas trocavam olhares cúmplices, torcendo para que ele aceitasse uma pausa mais longa naquele local. Mas foi Raven que quebrou o silêncio: "Ei, Jandel, que tal comer algo decente hoje? Algo cozido no fogo e não essa carne seca." Bjorn, passivo com a situação, não acreditava o pedido vindo justamente dela. Ele olhou para a maga com uma certa desconfiança, mas sem cerimônia respondeu: "Tudo bem, vamos parar aqui." "Como é?"
Você tá falando sério? Mas o cheiro vai se espalhar e isso vai atrair mais monstros pra cá. A gente não vai conseguir comer direito se for atacado toda hora. Bjorn suspirou fundo, incrédulo com aquilo. Então você mesmo sugeriu e agora tá reclamando? A maga tossiu um pouco sem graça, meio que tentando desconversar da situação, e explicou. Bem, eu achei que você fosse recusar, ué. Mas claro, eu posso resolver isso com uma pequena magia. Bjorn apenas assentiu com a cabeça, respondendo com um leve sorriso. Ele tinha outros planos e de qualquer forma precisava ganhar tempo. Minutos depois, o aroma da sopa quente, de pedaços de carne, se espalhava pelo acampamento. E pela primeira vez em dias havia paz. Ainar saboreou a primeira colherada e gritou animada. Misha, você precisa se casar comigo. Isso é uma delícia. Raven riu. Sai daí, Ainar. Eu que vou me casar com ela. As risadas preencheram o ambiente, leves como há muito não se ouvia. Mas enquanto todos elogiavam Misha e se deliciavam de suas refeições, os olhos dela estavam fixos em outra pessoa. De guarda, o homem urso observava em silêncio o campo ao redor, até que curioso comentou. Realmente, não tem cheiro nenhum. Não sabia que existia magia desse tipo. As palavras fizeram com que a maga Raven se iluminasse de orgulho. Usei feitiço para controlar o ar, junto com uma magia de combustão. Basicamente, reuni o cheiro num único ponto e a queimei. Explicava ela empolgada. O homem urso continuou. Não achei que a gente conseguiria comer algo assim nesse andar. Parece que os magos com quem trabalhei eram realmente idiotas. Raven ergueu o queixo mais uma vez, confiante com tais palavras. Enquanto o grupo se revezava na guarda, o acampamento se enchia com o som suave das tigelas. A sopa quente e o clima leve deixavam a sensação rara de normalidade. Mas Bjorn não relaxava um minuto sequer. O olhar distante denunciava sua preocupação. Algo não estava certo. Ele sabia que para aquela altura algum evento importante já deveria ter acontecido. Misha, percebendo seu semblante sério, se aproximou com timidez. Ei, Bjorn, a sopa tá boa? Fiz bastante achando que você iria gostar. Bjorn, com a boca cheia de sopa, está ótimo. Entendo porque a Ainar e Raven querem se casar com você. Misha corou instantaneamente, desviando o olhar e falando bem baixinho se Bjorn gostaria de comer a comida dela todos os dias. Mas Bjorn não entendeu nada. Foi então que, com um som sutil, rompeu o sossego do acampamento. O musgo preto ao redor do acampamento havia desaparecido. Os instintos de nosso protagonista gritaram naquele momento. Raven, chamava em voz baixa. Ative a detecção, agora! A maga reagiu mesmo sem entender nada. O círculo mágico brilhou sob seus pés e uma onda de energia varreu a área. Por alguns segundos nada, até que o feitiço o captou. Logo em seguida, estendeu a mão e conjurou outro feitiço. Uma forma começou a se materializar à frente deles. Quando a luz se dissipou, todos viram o que era. Um pequeno roedor de pelos caramelos e olhar escuro. Os observava com uma certa curiosidade. Para Misha, era extremamente fofo. Para Ainar, saboroso. Mas o homem urso deu um passo à frente, empolgado com a situação. Nossa, tivemos sorte! Um roedor milar! Encontramos isso na nossa primeira expedição! A reação de Rayon também foi imediata. Espera, eu não ativei ainda o feitiço de distorção. Bjorn sorria. Ele sabia exatamente do que se tratava. Afinal, a raridade daquele monstro era lendária. E tanto ele quanto Raven entendiam o valor daquela oportunidade. Poucos minutos depois, com o campo em distorção, o monstro foi derrotado. O silêncio que se seguiu era de pura incredulidade. Conseguimos! Murmurava Raven, ainda ofegante. Um milagre de verdade! Bjorn apenas cruzou os braços, satisfeito. Ele já sabia onde encontrar aquela criatura. No passado, havia descoberto o segredo depois de anos naquele maldito andar. Acampar perto do musgo preto e usar magia de detecção. A combinação perfeita para atrair e derrotar o roedor milar. Mas, para os outros, tudo parecia pura sorte. Misha se aproximou confusa. Esse monstro é tão raro assim? Raven assentiu, analisando o corpo da criatura. Nossa, ele é extremamente. O corpo vale uma fortuna. Os tendões são ótimos para ingredientes mágicos. Mas a parte realmente valiosa é essa daqui. Ela levantou algo das mãos. Era um espelho polido. Todos se inclinavam para ver. Com esse item é possível acessar um espaço oculto, explicava Raven. Bjorn quase deixou escapar um sorriso. Seu coração batia rápido. Era perfeito demais para ser simples coincidência. Dessa vez, ele não precisava de explicar nada. Bastava agir como um bárbaro de verdade. E, com um tom despreocupado, lançou uma pergunta que daria o próximo passo para a jornada. Ei, Raven, como é que a gente usa essa coisa aí? A maga ficou intrigada. Eu não sei o certo. Algo assim não é detalhado nos grimórios que eu li. Bjorn olhou bem de perto e se lembrou que, no jogo, bastava colocar o item em um mago e apertar um simples botão. A maga continuava examinando o artefato com certo fascínio. De repente, seus olhos se arregalaram. Espera, esse espelho está absorvendo mana. O objeto vibrava levemente,
constante, como se estivesse respirando. Raven então murmurou: e se eu colocasse mana nele? Bjorn, que sabia exatamente o que iria acontecer, reagiu rapidamente: espera, que tal usarmos magia de unidade primeiro, só por precaução? Raven ficou surpresa e concordou. Bjorn suspirou aliviado. No fundo ele sabia que se tivesse demorado, as coisas poderiam ter dado muito errado. Raven então se concentrou, canalizou parte de sua energia e levemente infundiu um espelho com mana pura. O objeto brilhou até que uma luz intensa envolveu o grupo. Um som metálico ecoou no ar e uma mensagem apareceu. O personagem entrou no espelho de fogo. A visão de todos se distorceu e em um piscar de olhos o grupo foi levado para um novo mundo. O homem urso foi o primeiro a se recuperar e olhou ao redor atônito. Um campo ardente pulsando em energia. Rios de lava corriam e o ar vibrava com calor. Bjorn percebeu imediatamente. Aquele era o local especial, um espaço raro para a caça, cheio de monstros e cheio de oportunidades. Ao longe, um mar de criaturas flamejantes começou a se mover em suas direções. Mas ao contrário do medo que normalmente acompanhava em um cenário como aquele, o grupo estava radiante, animado, uma fenda de drop. No reino demoníaco do quinto andar, os monstros derrotados renasciam dentro daquelas fendas. Locais secretos conectados ao labirinto por espelhos mágicos eram redistribuídos novamente para o mundo externo. Era um ciclo perfeito e por isso mesmo que a maioria dos clãs poderosos monopolizavam tais lugares. Quem controlasse a fenda poderia controlar todos os monstros. As criaturas já o cercavam. Bjorn então levantou sua arma. Raven ergueu seu cajado e Misha assumiu sua posição. O sistema logo anunciou: o efeito de campo, outro mundo, estava ativado. No campo de batalha, magias começavam a brilhar, espadas cortavam o ar e no centro de tudo, Bjorn sentia a adrenalina subir. Um território lendário, exatamente o tipo de campo que ele procurava. Ali, entre as chamas e o caos, tinha um único objetivo em sua mente: coletar duas essências extremamente raras. A luta continuava frenética. O número de inimigos parecia não ter fim. Quanto mais monstros eram derrotados, mais surgiam nas chamas em torno deles. Mas em vez de medo, o grupo de nosso protagonista sentia algo diferente: pura excitação. Bjorn observava Inara à frente, movendo-se com uma fúria quase selvagem. Cada golpe de sua lâmina rasgava o ar em linhas brilhantes. Ela não apenas atacava, ela dançava entre os monstros, desviando e contra-atacando com reflexos surpreendentes, até mesmo para Bjorn. Parece que ela estava lutando sob o efeito de esteroides, pensava ele, admirando tal habilidade. Talvez tenha até melhorado os instintos de combate. Mas seus pensamentos foram interrompidos por uma voz aflita da Raven. Jandel, estou quase sem mana, gritava, desesperada. Bjorn, com uma tranquilidade, perguntou: quanto que te resta? Sem desviar o olho da batalha. Ela respondia: menos de um terço. Bjorn avaliava a situação em um instante. O campo de batalha inteiro tremia com as explosões e feitiços. As chamas do inferno refletiam nas pedras, tornando tudo um tom avermelhado. Ele gritou imediatamente: pare de atacar, Raven. Ela entendeu o recado. O brilho das magias ofensivas deu lugar a escudos e barreiras que protegiam um grupo que avançava entre os monstros. A onda parecia interminável. Cada inimigo derrotado deixava um rastro de cinza incandescente no chão. E quando finalmente o último monstro caiu, o silêncio foi quase ensurdecedor. Os corpos exaustos dos aventureiros mal conseguiam se sustentar. O calor ainda vibrava no ar. O cheiro de fumaça e ferro tomavam todo o ambiente. Diante deles, um mar de pedras de mana cobria o solo. Era diferente dos comuns. Misha foi a primeira a reagir. Essas pedras, elas sempre foram assim? Raven, respirando fundo, respondeu: essa é uma característica da zona flamejante. Aqui tudo é amplificado, até as recompensas. Bjorn, entretanto, via algo mais. Ele sabia o que aquilo significava. Era um evento de recompensa dupla. E com um sorriso cansado em seu rosto pensou: isso vai render uma fortuna. Enquanto os outros recolhiam as pedras, Raven pediu uma pausa para usar o feitiço de coleta. Bjorn sentiu observando o grupo se recompor e perguntou: Raven, quanto tempo para recuperar toda a mana? Dormindo ou talvez meditando? Umas 12 horas. Caso contrário, o dia inteiro. Bjorn cruzou os braços e respondeu com firmeza: então guarde sua mana. Ainda temos muito chão pela frente. Misha, ainda analisando o campo coberto de pedras de mana, percebeu algo. Entre os fragmentos incandescentes, uma luz fraca pulsava, quase que escondida sobre as pedras mágicas. Ei, tem uma essência aqui, disse ela, curiosa. Ainar, que estava com os olhos brilhando pela expectativa, quase gritou: eu vi! Era daquele monstro com as cabeças penduradas. No chão, o item cinzento emanava um brilho tênue, como se algo vivo respirasse ali dentro.
O grupo se reuniu em volta, discutindo o que fazer com aquilo. O primeiro a se pronunciar foi o Homem-Osso. Avman fez uma análise da essência. É bem rara, uma espécime de alto nível, murmurava ele. Mas antes que terminasse a frase, Bjorn foi direto. Vamos deixar pra trás. As palavras caíram como um balde de água fria. Ainar ficou indignada. O quê? Como assim? Vão deixar pra trás? Dá pra mim, eu quero. Bjorn manteve a postura. Não é bom pra você, Ainar. Então se comporta. Mas ela não desistia. E se colocar tudo num tubo, dá pra vender, não dá? Mas antes que Bjorn pudesse responder, Raven interveio com sua voz cansada. Não adianta, não vamos receber nada significativo por um item abaixo do rank 6. Ela olhou para a essência e continuou. Só coletamos o cadáver do Golho daquela vez porque era raro. Pelo que eu vi, só é possível levar um item desse local. A curiosidade tomou conta. Só um item? Perguntava Misha surpresa. Raven confirmou com aceno, ajustando seu chapéu. Sim, não sei exatamente o motivo, mas é preciso de uma magia de distorção para retirar qualquer item daqui. Sem ela, nada atravessa. Bjorn escutava tudo aquilo com um leve sorriso de canto. Era bom ver Raven explicando tudo aquilo. Assim, ele poderia fingir sua ignorância. Raven continuava, com um tom mais sério. Por isso, precisamos ser inteligentes na escolha. Essências são valiosas, sim, mas ouvi dizer que existe algo muito mais raro escondido neste local. Essas palavras acenderam a chama de ganância e de curiosidade de todos. Até Bjorn ficou surpreso por um instante, mas logo percebeu que não. Raven apenas repetia rumores, informações soltas que ouvira em Rafidônia. Com o grupo ainda animado, Bjorn respirou fundo e decidiu encerrar o assunto. Descanse, pessoal, ainda temos muito para explorar. Minutos depois, ele se virou para um Homem-Osso. Ei, Avman, consegue sentir aonde fica o próximo portal? O Avman olhou em volta, tentando se concentrar. Naquele lugar, bússolas não funcionavam e o ar parecia distorcer até mesmo o senso de direções de nossos exploradores. Após alguns instantes, o Homem-Urso apontou para uma direção no horizonte, incandescente, mas Bjorn, para surpresa de todos, começou a andar para o lado oposto. Ei, por que você me perguntou qual lado e tá andando para o lado contrário? Bjorn respondeu meio que com um sorriso, ajustando sua arma nas costas. Se o portal está levando para a saída, o outro lado provavelmente guarda os melhores tesouros, não? Raven, por sua vez, cruzou os braços e assentiu. Bem, faz sentido. No reflexo de espelho, consegui ver algo. Parecia algum tipo de portal. Bjorn olhou para o grupo. E assim, entre o calor da fenda e os cadáveres dos monstros que enfrentavam, o grupo seguiu por um caminho incerto, em busca do que realmente poderia valer a pena de ser encontrado. Dia 22, 7 da noite. O crepúsculo tingia o horizonte com tons avermelhados, anunciando o fim de mais um dia dentro do labirinto. Restavam apenas uma semana antes que o portal se fechasse, e o grupo sabia que não havia tempo a se perder. Se desejassem realmente conquistar algo valioso naquela expedição, precisavam avançar sem hesitar. Sem descanso, seguiram em frente. As batalhas eram constantes, e o som metálico das armas se misturava com o eco das criaturas que habitavam aquele andar. Cada confronto rendia novas pedras de manas e um pouco mais de experiência para o grupo, o suficiente para mantê-los motivados a continuar. Os aventureiros enfrentavam todos os tipos de monstros, muitos dos quais jamais haviam visto antes. Criaturas essas raras, pois os grandes clãs monopolizavam as regiões externas, impedindo que exploradores comuns como eles sequer sonhassem encontrá-los. Em 3 dias, conseguiram atravessar as chamas das terras desoladas, um campo de rochas partidas. No entanto, o avanço começava a desacelerar. A cada novo passo, o cansaço pesava, a mana do mago se esgotava rapidamente e o vigor do restante da equipe estava no limite. Bjorn observava o mapa mental que traçava a partir de suas lembranças do jogo. Sabia que aquele território era simplesmente imenso e muito traiçoeiro. O aumento da quantidade de monstros tornava qualquer emboscada fatal, obrigando o grupo a fazer paradas curtas e estratégicas. Apesar das dificuldades, ele não podia negar, aquele era o melhor local que ele havia estado até então. Nas expedições anteriores, seus lucros vinham quase sempre de saques, obtidos de confrontos com ladrões e saqueadores. Mas agora era diferente. Bjorn sentia que pela primeira vez estava obtendo riqueza legítima, fruto de seu esforço, estratégia e sangue derramado. Cada pedra de mana recolhida representava mais do que o dinheiro. Era um passo para a direção ao domínio do labirinto. Manhã do dia 27, o território do clã dos Lobos Neves. O vento quente soprava entre as tendas, carregando um cheiro de sangue e fumaça. O chão coberto de cinza era testemunha silenciosa das incontáveis batalhas travadas pelo clã naquele ponto. O clã do Lobos Neves havia se estabelecido ali, monopolizando a saída de
de um dos portais do quinto andar. Controlar aquele ponto significava controlar o fluxo de monstros e, consequentemente, das pedras de mana. Um deles, cansado e inquieto, murmurava: "Ei, não acha que o número de monstros caiu de repente?" A pergunta ficou no ar. O líder da patrulha ergueu o olhar em direção ao portal. O instinto o alertava que algo estava errado. O ar parecia mais tenso. Minutos depois, na tenda do comandante, um soldado veio correndo. "É um Vertras! É um Vertras!" O comandante, que até então estava entediado, congelou por um instante. E então, com um sorriso insano que abriu em seu rosto, gritou: "Todos, informação!" O acampamento ganhou vida em segundos. As ordens ecoavam entre as tendas, as armas eram empunhadas, magos se posicionavam. De dentro, uma névoa mágica. A sombra colossal de um monstro começou a se projetar. O chão tremia a cada passo. Os soldados da linha de frente arregalavam seus olhos, tentando manter o controle. "Incrível! Faz um ano desde o último. Se pegarmos essa essência, seremos ricos", murmurava um arqueiro com um sorriso nervoso em seu rosto. O comandante levantou o punho e ordenou: "Aguardem, até eu dar o sinal, ok? Ele está saindo." Mas, de repente, alguma coisa havia mudado. O portal brilhou num tom carmesim e algo impossível aconteceu. As chamas do círculo começaram a se retorcer, como se uma força do outro lado estivesse tentando reverter o fluxo. Todos sentiram. Foi então que a cena mudou drasticamente. Mais cedo, do outro lado da floresta queimada, o foco retorna ao nosso protagonista, minutos antes do caos que se encontrava no portão do clã. A paisagem era desolada, aquele lugar parecia morto. "Parece que não tem nada aqui", resmungava a maga Raven, chutando os pedaços de troncos pelo chão. Misha assentiu aliviada. "Pois é, eu estava nervosa, mas parece que aqui é bem mais tranquilo." A paz não durou muito. Um rugido profundo ecoava pela floresta, estremecendo o chão. O som não era apenas de uma fera comum, era algo imenso. Os olhares se voltaram em direção ao som. Atrás do que parecia um espelho, um portal pulsava, expelindo fagulhas carmesim. Ao lado, a silhueta colossal, um monstro se contorcia prestes a atravessar. O medo de tal criatura percorreu o grupo de nosso protagonista como uma onda. Estavam exaustos, dias seguidos de batalha que haviam deixado eles no limite. Mas Bjorn, vendo aquilo, não hesitou. O instinto falou muito mais alto. Ele correu em direção ao portal, brandindo sua arma e gritando: "Eu não vou deixar você sair daqui!" E então ativou sua habilidade, Impulso Selvagem. O seu corpo foi tomado por uma energia bruta, seus músculos se tensionaram e seus olhos brilhavam como uma luz feroz. Pela primeira vez, a criatura virou seu rosto, revelando ser por completo Vertrax, o demônio de rank 5. Bjorn então congelou. Ele conhecia aquele monstro. O Vertrax era uma criatura lendária, tão rara que nem mesmo Raven havia ouvido falar sobre ele. Havia apenas um único exemplar registrado no quinto andar, justamente na Zona Flamejante. Até mesmo os clãs mais poderosos esperavam anos para encontrar um daquele. Mas havia algo especial. Bjorn se lembrava. O Vertrax não era tão forte como parecia. E acima de tudo, o drop da essência era garantido, 100%. Um sorriso cruzou seu rosto, mas a realidade o atingiu bem rápido. "Droga, eu não deveria ter feito isso!" O grupo inteiro gritou em pânico. Bjorn, você tá maluco, você não deveria correr desse jeito." Bjorn tentava se justificar, ainda desviando de um golpe que levantava poeira ao atacar. "Ele é apenas rank 5, não vai ser problema pra gente." Raven, rangendo os dentes, falou: "É mesmo? Então, pessoal, recuem." Bjorn não conseguia acreditar. "O quê? Do que você tá falando? Precisamos analisar as habilidades dele primeiro. Então continue aí." Bjorn engoliu seco. Ele sabia tudo sobre aquele monstro, mas não podia demonstrar nada. Falar demais levantaria suspeitas sobre ele. Então, suportaria sozinho o quanto fosse necessário para que Raven conseguisse analisar o monstro. Os minutos seguintes foram brutais. Cada golpe do Vertrax fazia o chão rachar. O ruído da criatura rasgava o ar. O calor infernal aumentava a cada segundo. Enquanto isso, Raven observava atentamente, decifrando seus padrões de ataque. Em poucos minutos, ela havia terminado. Ela havia descoberto uma passiva e 3 novas habilidades. Eram elas: Cicatrizes de Explosão, 2 ataques consecutivos que geravam uma detonação; Asas da Ganância, que absorvia a energia do ambiente para regenerar o corpo; Legião do Ódio, invocava demônios inferiores; Raio da Destruição, um feixe de luz contínuo que caía por 3 segundos. Bjorn, desesperado, perguntava: "Mas quanto tempo vocês vão continuar olhando?" Raven levantou seu cajado. "Ataquem com tudo, pessoal!" O grupo inteiro se lançou em sincronia. Magias cruzavam o ar. A espada de Einar brilhava e o solo tremeu com um último impacto. O sistema então avisou. O personagem derrotou Vertrax. Experiência mais 5. O corpo do monstro começou a se desfazer em cinza e uma luz intensa emergiu entre os restos. Misha apontou com os olhos brilhando. Olha, uma essência!" Todos se aproximavam. Bjorn reconheceu imediatamente. Era a cor que ele mais queria ver. Raven quebrou o silêncio. "Então, o que vamos fazer com isso?" Bjorn respondeu: "Vamos absorver, ué."
O ar ficou pesado de repente. Misha e Einar se entreolhavam. Alarmadas falaram junto. E quem que vai absorver isso? Logo em seguida o silêncio. Bjorn olhou para o grupo, refletindo por um instante antes de quebrar tal silêncio. Acho que seria melhor Einar absorver essa essência. Einar abriu um sorriso de orelha a orelha, vibrando de empolgação. Misha, por outro lado, observava com serenidade. Fazia sentido, as habilidades daquela essência combinavam perfeitamente com o combate de Einar. Mas como sempre, nem tudo era tão simples assim. Raven cruzou os braços e se perguntou: e o preço da essência, hein? Bjorn, já esperando a pergunta, respondeu: 16 milhões. Einar congelou. O número parecia absurdo, quase irreal. Já Raven, surpresa: mas esse preço é muito baixo. Um monstro raro que ninguém jamais viu. E você quer dar esse preço? Se vendemos isso no tubo de ensaio, eu quero é 40%. Bjorn, com um meio sorriso, contra-atacou o argumento. Afinal, ele já pressentia tal comportamento. Que tal um acordo então? Eu deixo você fazer o experimento com ela, em troca de absorver a essência. O quê? Você está me vendendo, Bjorn? Gritava, gesticulava, furiosa, mas Misha a segurava nos ombros. Fica quietinha, fica. Bjorn tá negociando. A maga hesitou. A proposta de Bjorn era tentadora. Poder estudar uma essência rara era algo que nenhum outro mago deixaria passar tão facilmente. Mas antes que pudesse recuar, ele completou: prefere arriscar e levar essa essência? Vai que encontramos um outro tesouro mais à frente. Aquela frase foi o suficiente. Raven suspirou fundo, ajustou o manto e assentiu. De fato, é uma possibilidade. Então, voltou para um homem-urso, jogando a decisão final para ele. E você, o que você acha? O gigante demonstrou desdém e respondeu: por mim, tanto faz. Já ganhei bastante dinheiro mesmo, e se nossa aliada ficar mais forte, melhor para todos, não acha? Bjorn sorriu de canto. O grupo estava em sintonia mais uma vez, mesmo que ninguém ali percebesse o quanto aquela escolha mudaria o rumo de todos. O assunto estava decidido. Einar deu um passo à frente, respirou fundo e, sem hesitar, iniciou o processo. A essência havia sido absorvida, mas nada aconteceu. Nenhuma mutação, nenhum sinal visível, apenas um silêncio e um leve tremor no ar. Raven se aproximou curiosa. E então, qual foi a mudança mais perceptível que sentiu? Einar franziu a testa, meio que sem entender muito bem. Acho que eu fiquei mais forte. A maga suspirou desapontada, mas seu olhar logo ficou sério. Certo. Vamos descobrir o que você ganhou. Concentre-se. Pense nas habilidades que o monstro usou antes. A tensão era palpável. Einar fechou os olhos e o corpo foi iluminado por uma aura tênue. Ela tentou então a primeira habilidade, invocar demônios. Nenhuma sombra. A segunda tentativa foi o raio de ruína. Nada aconteceu também. Então, com a última tentativa, ela gritou: asas da ganância. Um clarão intenso mudou o lugar. O vento soprou forte, levantando poeira e faíscas. Quando a luz diminuiu, um par de asas magníficas brilhavam nas costas de Einar. Ela olhou para trás. Surpresa, gritava: Bjorn, olha isso, agora eu tenho asas. Bjorn sorriu, meio que sem entender tamanho da empolgação. Pelo que vejo, são só estéticas, não? A Einar não quis ouvir. Abriu as asas com força e soltou no ar, gritando: olhem, eu estou voando. O impulso durou 3 segundos. Logo, o corpo despencou e ela bateu no chão. Droga! Resmungava, coberta de poeira. Tenho asas, mas não posso voar. Bjorn coçou a nuca e tentou explicar, entre risos contidos. Essa habilidade é provável que isso sirva para amplificar suas habilidades de cura, não para locomoção. Raven revirava os olhos e Misha não conseguia conter o riso. O clima leve, porém, durou pouco. Um rugido ecoou pelas redondezas. Sombras se moviam entre as árvores. Assim, ela poderia usar suas novas habilidades em combate real. Todos concordaram, recuando-se para observá-la. Einar cerrou os punhos e correu, avançando contra uma horda demoníaca que havia surgido. Seu primeiro golpe fez o chão tremer. A lâmina acertou o monstro e a passiva da essência ativou automaticamente. Uma explosão de energia rasgou o ar. Os demônios próximos foram arremessados e se desintegravam como uma onda de chamas carmesim. O que foi isso? Exclamava Misha, atônita com a situação. Bjorn assistia em silêncio, impressionado. Nem mesmo ele acreditava o quanto Einar havia se fortalecido. Raven cruzou os braços. Então, foi por isso que você queria que ela ficasse com essa essência, não foi? E se a minha teoria das habilidades daquele monstro estivesse errada? Provocava Raven. Bjorn respirava fundo, mantendo sua expressão neutra. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. As essências que Einar carregava criavam um combo devastador, uma sinergia que poucos seriam capazes de imaginar, mas ele não podia revelar isso. Então disfarçou com um sorriso. Você é a maga do nosso time, ué. Confio totalmente no seu julgamento. Raven desviou o olhar, disfarçando seu rosto vermelho. A luta continuava.
Cada movimento seu deixava rastros de luz e destruição. O homem-urso mantinha seus olhos atentos. Pessoal, os monstros estão se acumulando. Acho que é hora de dar uma ajuda, não? A caçada estava longe de terminar. Após aquilo, Ainá usou sua nova habilidade, a absorção vital e as asas da ganância. Um combo perfeito para regeneração. E isso concluiu o teste da essência. Simplesmente um talento nato para matar. Todos observavam Ainá, ainda com as asas abertas, ofegantes, mas radiante. Os elogios vinham de todos os lados. O homem-urso ria alto, impressionado com o poder recém-descoberto de sua amiga. Mas Raven apenas sorria de canto. Mal posso esperar para fazer alguns experimentos, murmurava olhando para Ainá. Eu não sei do que você tá falando. Bjorn apenas observava, divertindo-se com a confusão. Mas ao olhar para Misha, viu uma tristeza. Seu tom ficou mais sério. Não se preocupe, Misha, disse ele colocando a mão sobre seus ombros. Você também vai ficar mais forte. E eu vou garantir isso. 30º dia de exploração, 8h10 da manhã. Faltavam apenas 16 horas para o fechamento completo do labirinto. O grupo seguia num ritmo acelerado pela floresta queimada. O céu, ainda coberto por cinzas flutuantes, e o ar denso deixava uma mana residual. Foi então que, de repente, entre as árvores carbonizadas, uma estrutura gigantesca se revelou. Um monólito. Bjorn parou no mesmo instante. Os olhos se arregalaram. Aquele símbolo ele conhecia muito bem. Mas antes que pudesse se aproximar, Raven gritou: Para! Isso pode ser perigoso! Bjorn ficou surpreso. No jogo, aquele tipo de monólito não servia para nada, a não ser para delimitar zonas mágicas. Ainda assim, o comportamento cauteloso da Raven o fez hesitar. Ele respirava fundo e concordava. Ignorar os instintos de uma maga em um lugar como aquele poderia ser fatal. Ei, Bjorn, que tal ir lá e tocar no monólito? Disse Raven com um olhar desconfiado. Bjorn franziu a testa, sem entender muito bem por que ele, e foi em direção à pedra. Mas nada aconteceu. Ainda assim, Raven insistia em estudá-lo. 2 horas haviam se passado. Ela examinava e media o fluxo de mana e murmurava várias teorias sem fim. Mas o tempo estava se esgotando. Bjorn respirava fundo e decidiu que era a hora de seguir em frente. A maga concordou a contragosto e o grupo retomou a exploração. Minutos depois, Misha parou de repente. Ei, Bjorn, olha aquilo! Entre as sombras das árvores, uma casa, velha, queimada, de aparência sinistra, como se o fogo tivesse a consumido inteira, exceto suas estruturas. Bjorn arqueou a sobrancelha, ele reconhecia bem aquele lugar. Cabana queimada, nível 1. Um ponto de exploração sem grande valor, pelo menos no jogo. Ainda assim, o grupo avançou. O interior era um cenário de pesadelo. Paredes carbonizadas, móveis despedaçados e cheiro de cinza e madeira queimada por todo o local. Bjorn, sem deixar abalar, olhou para o andar de cima. Ei, vamos lá, no segundo andar. Cabana queimada, segundo andar. Entre os destroços e poeira, todos procuravam algo útil. Foi então que Ainá chamou a atenção, empolgada. Ei, Raven, vem ver isso aqui. Tem um livro que você vai adorar. A maga se aproximou rapidamente. Os olhos brilhavam de curiosidade. Bjorn, por outro lado, se preocupava. Ele não se lembrava de ter um item naquele local. Raven ergueu o domo, bem com cuidado. As páginas estavam parcialmente queimadas e a capa trazia símbolos escritos em uma língua antiga, impossível de se decifrar de primeira. Após alguns minutos de leitura cuidadosa, ela murmurou assustada. Isso é um diário. Era um diário de antigos aventureiros. As palavras revelavam eventos estranhos, distorções de mana, aparições e algo sobre uma bruxa. No final, havia uma mensagem para quem encontrasse tal livro. Se o mundo ainda não foi destruído pela bruxa e alguém encontrar esse lugar, use-o e está no porão para salvá-lo. O silêncio pairou sobre todos, que se entreolhavam. Bruxa? A pessoa que escreveu isso, será que era do nosso mundo? Ela virou mais algumas páginas, fascinada. Como que aquelas pessoas haviam deixado aquele diário naquele local? Bjorn apenas observava em silêncio e seguiu as dicas do diário. O grupo então desceu para o subsolo. Cabana queimada. Subsolo nível 1. O ar era denso, frio e quase irrespirável. No fim do corredor estava um baú antigo. Bjorn sabia exatamente do que se tratava e então foi na frente. Deixa que eu vou na frente, pessoal. Não precisem se preocupar. Ele abriu o baú. Um brilho intenso iluminou o cômodo. Dentro repousava uma pedra vermelha, pulsando como um coração vivo. De longe, Raven se perguntava curiosa. Ei, Bjorn, o que é isso? Ele apenas sorriu, segurando o item com a mão. O sistema então fez um anúncio. O usuário foi registrado como portador do orbe de fogo. Com os itens em mão, Bjorn se virou lentamente, deixando com que o brilho vermelho do orbe iluminasse o rosto de todos. A maga Raven, fascinada, aproximou-se com um passo hesitante. Deixe-me ver isso aqui, murmurava, estendendo suas mãos. Incrível, preciso fazer uma análise detalhada. Vamos levar
levar para a cidade. Após isso, o grupo continuou caçando monstros até o último minuto antes do fechamento do labirinto. Era o fim de mais uma longa expedição e o início de algo que nenhum deles ainda compreendia por completo. Dia seguinte, cidade de Hofidolia, mercado de Commelby. Bjorn e Raven caminhavam entre as lojas de mercadores, até pararem diante uma loja especializada em itens raros do labirinto. O atendente, um homem de meia idade, analisava o orbe com uma extrema cautela. Bem, vocês realmente conseguiram algo raro aqui. Raven, impaciente, perguntava. Está bom, mas o que exatamente é isso? Pode me dizer? O homem respondia com um sorriso profissional no seu rosto. Isso, minha jovem, é um orbe de fogo. Ele reduz o dano de fogo no raio de até 15 metros. Os olhos de Raven brilhavam e ela questionava. E a palavra para ativação, qual é? O atendente, rabiscando algo no papel, pediu um momento. Sim, eu vou escrever para você. Enquanto observava a cena, Bjorn começou a suar frio. Ele sabia qual seria a próxima pergunta dela, e ele não queria ouvir a resposta. E quanto vale? Perguntava com aquela voz afiada que só Raven tem. O atendente tossiu meio que desconversando. Bem, acho que não mencionei, mas o orbe só pode ser usado porque obteve primeiro. Em outras palavras, não pode ser vendido. Então, tecnicamente, não tem valor nenhum. A Raven congelou. Bjorn levantou as mãos rapidamente. Eu juro que eu não sabia. Os dois se encararam em silêncio por alguns segundos. E então, para o alívio de Bjorn, Raven apenas suspirou e desistiu de discutir. O atendente entregou o papel com a palavra de ativação e perguntou. Posso ao menos saber onde encontraram? Eu pagaria um bom preço pela informação. Mas Raven manteve o seu olhar frio, de negociante, e respondeu. Não temos interesse em informar. O homem insistia. Claro. Se mudarem de ideia, me procurem. Outros clãs que também encontraram tal item estão mantendo segredo. Ao deixarem a loja, Raven virou-se para Bjorn. Você ouviu o avaliador? Esse artefato é um efeito em área. Então é de uso público, entendeu? Bjorn assentiu, meio que com um sorriso de tranquilidade. Tá bom, eu vou usar para benefício do clã. Que bom. Achei que você fosse cobrar uma taxa, disse ela, aliviada com a resposta de Bjorn. Bjorn deu um leve sorriso, meio que de nervoso, e seu tom logo mudou. Me diga, Raven, por que recusou a oferta do avaliador? Ela cruzou os braços e respondeu. Porque se liberasse essas informações, ele ficaria rico com o nosso trabalho. Bjorn resmungou sorrindo. Nossa, você é bem gananciosa, hein? Raven bufou. Não é ganância. É prudência. Ela então se aproximou, com os olhos brilhando e com uma determinação continuou. Aquele livro, não podemos deixar que mais ninguém saiba sobre ele. Há muitos segredos escondidos naquele labirinto. E eu vou descobri-los. Bjorn a observava entregado e perguntou. E daí? Raven então parou, encarando com um sorriso confiante. Como assim, e daí? Quero continuar sendo uma exploradora ao seu lado. Bjorn arregalou os olhos, surpreso com um tom firme e talvez com um brilho de desafio que ela deixava escapar. A luz brilhante das torres mágicas da cidade ecoavam marcando o entardecer. E assim, sem saber, o grupo dava seu primeiro passo em direção ao novo capítulo.